E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos dias. Eu tomei o livro de Daniel, capítulo 12, eu li do verso 5 até o 13, onde existem coisas aqui maravilhosas que nós podemos ver e entender, porque chegou o tempo do fim. Aqui no verso 9, no verso 8, Daniel diz assim, eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Verso 9. E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Porque isto seria revelado apenas nos dias da voz do sétimo anjo, como foi revelado, mostrado ali em Apocalipse, capítulo 10, verso 7. E aqui no verso 7 do capítulo 12 de Daniel, está falando que no fim haveria um tempo, um ano, de tempos, 2 anos, e metade de um tempo, ou seja, um total de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, seria o período da tribulação, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas seriam cumpridas. Então você vê aqui no verso 9 que essas coisas ficariam seladas até o tempo do fim. Como isto mostra que estamos no tempo do fim. A revelação que nos veio através do sétimo anjo, mostrando o que foi a visão daquela estátua lá do sonho de Nabucodonosor que Daniel interpretou. Então ali mostrou as 4 dispensações ali, que os grandes 4 reinos que haveria sobre o tempo gentil. Porque você vai entender que Noé teve os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, e Cão teve o seu filho
Cush ou Cusi, dependendo da tradução, e através dele veio Nimrod, que tinha três propósitos. Ele queria criar um grande nome, o que ele conseguiu, criar uma grande nação, o que ele conseguiu ali, e ele foi o precursor da grande Babilônia ali. Foi ele que deu início à criação da grande Babilônia, que foi este reino representado pela cabeça de ouro, naquele sonho que Nabucodonosor teve e Daniel interpretou para ele. E aí depois, seguido pelos medo-persas, que foi o peito, os braços de prata, e depois que foi sucedido por Alexandre o Grande, que foi o ventre de cobre, e depois que foi sucedido pelos romanos, que foi as duas pernas de ferro. Duas pernas porque este reino romano se dividiu no reino romano oriental e ocidental, e essas duas pernas de ferro, ela iria até o fim, só que no fim ela se mesclaria, esse reino romano, que é a Igreja Católica Romana, no finalzinho agora, ela vai se unir no concílio ecumênico com os evangélicos, que é o ferro misturado com barro. O ferro, claro, é Roma, é o catolicismo, e o barro representa ali o protestantismo. Então esses dois se unirão e é o concílio ecumênico, que é quando então virá o fim. E no verso 13, eu acho isso tão consolador, o que o anjo disse para Daniel: Tu, porém, Daniel, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Então Daniel foi um homem justo, correto, temente a Deus, perseverou em servir a Deus até o fim dos seus dias. E ele, claro, foi recolhido, e pensa onde está Daniel hoje, num paraíso, ali rodeado de milhões e milhões e milhões de salvos como ele, a cada dia ali conhecendo mais gente. Então, de Adão para cá está sempre chegando mais gente ali no paraíso. E agora veja, quando nós vemos todos esses segredos revelados para nós, o que foi aquela estátua ali de Daniel, o que foi aqueles 4 cavalos, que são as 4 manifestações do anticristo na era cristã, porque aquela estátua da Babilônia é todo o período gentil, é o princípio e o fim do reino gentil, desde Noé para cá, até o final. Mas os 4 cavalos do Apocalipse, que o povo fala os 4 cavaleiros, e é um engano, porque são 4 cavalos, mas o cavaleiro montado nele é um só. O 7º anjo nos revelou isso, nos mostrou isto. Que então, esses 4 cavalos não é toda a dispensação gentil. Esses 4 cavalos, eles são apenas o período cristão, que foi o cavaleiro. Esse cavaleiro montou num cavalo branco, quando a Roma pagã se tornou a Roma papal. Então esse cavaleiro quis se parecer, não é, com Cristo. Ele entrou no cristianismo ali, foi quando Constantino ele se tornou
cristão se tornou cristão assim, não um crente nascido de novo, mas ele adotou o cristianismo como a religião oficial de Roma, mas a vida prova que ele não foi um cristão de fato, na essência. Mas nós, ocidentais, nós somos cristãos. Etimologicamente falando, é o termo usado porque nós não somos budistas, nós não somos maometanos, nós somos cristãos. O Brasil é um país cristão. Não na essência falando, como eu digo, porque cristão de verdade é só quem nasceu de novo. Mas então, esses 4 cavalos, eles estão nessa dispensação agora. E foi necessário o 7º anjo, o anjo de Apocalipse 10:7 vir para nos revelar, nos mostrar todas essas coisas para que nós não fôssemos enganados. E agora nós vemos que o cavaleiro está no último cavalo, que é o cavalo amarelo. Mas assim como para cada cavalo houve um animal, que o primeiro foi leão, o ministério de Paulo, depois teve a unção do boi, que foi os nossos irmãos que foram mortos nas arenas, por isso que sobre eles tinha a unção do boi, que é um animal de sacrifício. Os nossos irmãos tinham aquela unção que se entregavam à morte nas arenas, morriam queimados, engolidos ali por animais mortos à espada, porque estava a unção do boi sobre eles, que é animal de sacrifício. Depois, na Era Negra, enfrentando o cavaleiro do cavalo preto, veio sobre os cristãos a unção do homem, que foi principalmente sobre Martinho Lutero, que então mostrou que o justo viveria da fé. Então para ser salvo, você não tem que pagar indulgências. Não existe tal coisa como purgatório. Então Martinho Lutero, com suas 95 teses, mostrou que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Então ali foi a unção do homem, a inteligência do homem que mostrou tudo isso. Mas agora então, quando o cavaleiro saiu do cavalo preto e passou para o cavalo amarelo, então Deus usou o 4º e último animal, que é a águia. A águia, ela representa o profeta, porque a águia é o animal que voa mais alto e que enxerga mais longe. Então, o profeta é este homem que consegue subir mais alto e alcançar ali a estratosfera espiritual e conseguir receber o recado de Deus e trazer para nós aqui agora. E então, nós somos as pessoas que entendem exatamente isso que foi escrito em enigmas, e que o anjo falou para Daniel, que isso estaria selado até o fim. Então, a gente sabe que chegamos no fim, entre todos os sinais, que foi os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, e também pelo cumprimento desta profecia. O anjo falou para Daniel que essas coisas ficariam seladas, escondidas, sem ninguém entender, até o tempo do fim. E agora nós estamos aqui, através da mensagem do 7º anjo, entendendo estas coisas, os 7 selos, as 7 eras, e isso também nos vindica. Isso também nos vindica como os eleitos, porque os apóstolos perguntaram para Jesus e disseram: Mestre, por que a eles o Senhor fala só em parábolas, mas a nós o Senhor fala tudo abertamente? E Jesus Cristo disse: porque a eles não é dado conhecer os segredos do reino, mas a vocês é dado. Então, que maravilha, que bênção você estar nisso. Então, a sua visão
Mostra que você é águia. Você sabe? Então, cada coisinha, cada detalhe. Olha, Salmo 4, verso 3, ali diz assim: porque Deus separou para si aquele que lhe é querido. O fato de você conseguir enxergar essas coisas mostra que você é águia. O fato de você ser uma pessoa separada do mundo, até mesmo do mundo religioso, mostra que você foi querido por Deus. Então esteja feliz com a porção que Deus te deu. E eu digo para você, como o anjo disse para Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.